privativa minha e do Carlos França. Não é do Supremo e não é do TSE. É o tempo todo usando a caneta para fazer maldade, tentar me tirar de combate, desgastar. Já desafiei o Alexandre de Moraes, que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Tem ver as contas particulares da primeira-dama, movimentações ativas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter. Mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, Alexandre de Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal. Admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Deixe de censurar o seu povo! Mais do que isso, nós devemos, sim, porque eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. O recorde de escândalo com maior poder de indignação no Brasil acaba de ser atualizado. Com certeza deixa no chinelo Petrolão, Mensalão, Arrozão e todos os outros escândalos que a gente já teve notícia até hoje. Esse escândalo, que aos poucos está sendo divulgado pelas conversas dos jagunços de Alexandre de Moraes, criaram novos patamares que nós nem sabíamos que existiam. Os dois jagunços do Alexandre de Moraes, como todo ditador, ele tem que ter os seus jagunços. No caso do Moraes, ele tem o Vargas e o Vieira. Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas. Eram os juízes assessores do Alexandre de Moraes responsáveis por realmente sujar as mãos de sangue e destruir a nossa Constituição. Saiu agora a conversa deles, né, basicamente falando em contratar jagunços para sequestrar a Alan dos Santos nos Estados Unidos e colocar no avião e trazer para o Brasil. Olha o absurdo do nível de conversa que acontece dentro da Suprema Corte Brasileira, no gabinete do ditador que está destruindo o nosso país. Não é impeachment que a gente tem que pedir mais, agora é prisão. E não só a prisão do Alexandre de Moraes, a prisão de Vargas e Vieira. A matéria saiu aqui, ó, saiu na Folha, mas o Poder ele é melhor para esmiuçar as matérias, né? Mensagens indicam irritação da equipe de Moraes com o Interpol. Preste atenção que mesmo a notícia sendo absurdamente escandalosa, a imprensa tem medo de falar o que ela realmente é. Naquela primeira notícia, rito não formal. Mentira, estava falando em forjar provas e relatórios contra os perseguidos políticos. Aqui, eles não estão falando em... Eles não falam claramente que o que eles estavam discutindo era contratar jagunço para sequestrar o Alan dos Santos. Não. Mensagens indicam irritação da equipe de Moraes com o Interpol. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, se você quiser pausar, você pode ler toda a matéria. Eu vou ler apenas a parte das conversas que aconteceram entre Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas, né? Tudo isso da perseguição do Alan dos Santos, que foi o primeiro foragido político, o primeiro perseguido político que teve sua prisão decretada.
Vai lá, peça para o Ayrton falar com a Polícia Federal sobre o alerta vermelho. O alerta vermelho é que eles queriam colocar o Alan dos Santos para ser preso pela Interpol e para ser extraditado nos Estados Unidos, né? Continuando, pegar a próxima aspas aqui, foragido, tal. Aqui, a próxima aspas. A questão do alerta vermelho é uma longa história, mas em resumo, é o seguinte. O pedido do alerta vermelho já foi feito há mais de um ano, só que ele está em Lyon, França, que é a sede da Interpol, e o pessoal de lá até agora não atendeu, simplesmente se recusou a pôr e de nada adiantaram os pedidos reiterados feitos pela Interpol aqui no Brasil, declarou. O que acontece? A Interpol jamais vai mandar prender uma pessoa por crime de opinião. A Interpol ainda não chegou nesse nível de totalitarismo venezuelano, tá? Conforme Vieira, o escritório da Interpol na França deu a entender, aí vem, ó, que a questão poderia ter viés político. Aqui o assessor do Moraes está falando claramente que a Interpol, um dos maiores sistemas de policiamento do mundo, de investigação, considera o que eles estavam fazendo com o Alan dos Santos um viés, perseguição política. Perseguição política. Nós estamos pedindo, eles não colocaram. Isso faz com que, aliás, o Alan dos Santos não fosse preso até agora. O escritório central da Interpol em Lyon não coloca o nome dele no alerta vermelho. E os Estados Unidos responderam ao pedido de extradição, não responderam, né, ao pedido de extradição, que já foi feito com base até na prisão preventiva dele decretada. A situação é essa. Aí o Vargas respondeu que nem iria responder ao ministro sobre a questão envolvendo a Interpol, pois Moraes deve saber bem dessa história. Vieira então declarou: sim, conhece essa história em detalhes, não se conforma com toda a razão, mas nada podemos fazer quanto a essa questão da Interpol, assim como com a questão da extradição. Tudo que podíamos fazer foi feito, seguimos todo o trâmite, mas a Interpol em Lyon engavetou o pedido de alerta vermelho dos Estados Unidos e não resolveu a questão da extradição, difícil. Em uma outra mensagem, Vargas classificou como sacanagem as atitudes dos Estados Unidos da Interpol. Com certeza, por isso esse idiota do Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz. Dá vontade... Aqui, meu amigo. Tá aqui, ó. Dá vontade de mandar uns jagunços, pegar esse cara na marra e colocar no avião brasileiro. Aqui eles estão falando, os juízes da Suprema Corte, assessores auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, estão falando que a vontade deles é cometer um crime. É sequestrar uma pessoa que está como refugiado nos Estados Unidos e colocar no avião. Sequestrar. Eles falam em sequestrar abertamente. Imagina se fosse um de nós falando em sequestrar o Alexandre de Moraes. Se fosse qualquer pessoa comum falando em sequestrar o Alexandre de Moraes, um deputado, um senador, estaria preso imediatamente. Aí vai. Se eles quiserem te mandar embora porque não gostaram dos seus olhos, eles inventam um pretexto. Qualquer e colocam você no primeiro avião de volta e o deportam, extraditam. Dão pé no traseiro, o nome que você quiser, mas eles fazem o que eles bem entenderem com quem eles quiserem. Do contrário, não há governo no mundo que determine o que eles podem ou não podem fazer. Eles têm o tempo deles, o interesse deles, esse é o problema todo, essa é a questão. E completou: se para nós o Alan dos Santos tem alguma importância, para eles a importância é zero. Então eles não vão comprar uma dor de cabeça com o governo do Brasil, em que pese o governo do Brasil ser da outra orientação. Talvez a partir de 1º de janeiro, no caso, com 23, com a posse do Luiz Inácio Lula da Silva, a coisa mude, a não ser... não mudou, hein? Procurado pela Folha, o Alexandre de Moraes diz que todos os procedimentos foram oficiais e regulares, estão devidamente documentados nos inquéritos de investigação. Ou seja, para eles, falar em sequestrar um cidadão que está como refugiado nos Estados Unidos é totalmente oficial, regular e está devidamente documentado nos inquéritos. Isso aqui é um escândalo sem tamanho. E aí, vamos lá, agora para terminar, olha isso aqui. PF vai usar novo argumento para pedir extradição de Alan dos Santos, tá no Globo. Aí tem um artigo todo lá no Globo e o final, olha a admissão deles. A avaliação da PF, que o novo pedido de extradição de Alan dos Santos tem mais chance de prosperar do que está parado há mais de um ano com autoridades dos Estados Unidos. Isso porque a demanda anterior se baseia em crimes como calúnia e difamação. Eles estão admitindo que tentaram pegar prisão, extradição e colocar o nome dele no alerta vermelho do Interpol por calúnia e difamação. E, pelo amor de Deus, eles admitem aqui que eles queriam prender e destruir a vida dessa pessoa, colocar ela no Interpol como se fosse um terrorista, por calúnia e difamação contra Alexandre de Moraes. E continua: na visão dos norte-americanos, esses delitos são tratados como crimes de opinião e não costumam justificar extradições. Não é na visão dos norte-americanos, é na visão de qualquer pessoa minimamente decente do mundo. Prisão, extradição e Interpol por calúnia e difamação, pelo amor de Deus. O que falta para esse cara ser retirado imediatamente da Suprema Corte? Até há tempo atrás, era conspiracionismo dos bolsonaristas. Os jagunços dele estão falando em sequestrar uma pessoa.
por calúnia e difamação. Deputado que não assinar o pedido de impeachment, ó, mais uma vez, vou falar mais uma vez para todo mundo ir lá. Tá aqui, o abaixo-assinado. Fale com todo mundo para assinar esse abaixo-assinado, gente. Já temos que chegar, ó, estamos em 700 mil. Temos que chegar em 5 milhões. Hoje tem que chegar em 1 milhão. Compartilhe, hoje tem que chegar em 1 milhão. E nesse link aqui, ó, que é votosdedeputados.com.br, aqui você sabe o placar. Nós já temos 126 deputados que assinaram o pedido de impeachment. Nós precisamos de 150. É só você clicar aqui nos indefinidos e vai aparecer todos os deputados que ainda nós não temos as assinaturas para você conversar com eles nas redes sociais. É pressão total. 3 frentes. Petição pública, pressão dos senadores para assinarem pedido de impeachment e as manifestações do 7 de setembro em todo o Brasil. Todo o Brasil. Isso não pode passar impune. E vem mais, Alexandre de Moraes. Vem mais bomba mostrando os crimes que vocês, seus jagunços capangas, cometeram. Equipe de Moraes se irritou com os Estados Unidos e Interpol por causa de Alan. Mensagens vazadas renderam novas revelações sobre o gabinete do ministro. Vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação urgente já na sua tela. Grave, Ricardo Lewandowski faz forte defesa de Moraes. É um grande democrata, o responsável pela instabilidade das instituições republicanas. Ao meu ver, agiu do ponto de vista formal, dentro dos limites da lei. Urgente, Proton VPN anuncia problemas no app no Brasil por censura. Estamos cientes de problemas em Brasil com downloads do Proton VPN da iOS App Store, também impactando em outras VPNs. O problema não é da nossa parte, mas é um problema da App Store. Pode ser um bug ou Apple implementar uma ordem secreta de censura. Então quem baixou, baixou. Quem não baixou, não baixa mais. Tem que correr atrás de um VPN imediatamente, que vai ser o único jeito seguro de navegar aqui no país do ministro Alexandre de Moraes, que é presidente, é ministro, é tudo e um pouco mais nesse país, aonde todo mundo está vendo os abusos que ele cometeu na frente do STF, na frente do TSE, e todo mundo fica de braços cruzados, aceita normalmente. Tava falando em sequestrar um jornalista que está nos Estados Unidos e tá tudo normal. A imprensa não fala, ninguém fala nada, tá tudo normal. Esse é o ministro Alexandre de Moraes. O jeito, senador Cleitinho destrói quem não se posiciona a favor do impeachment de Moraes e pede que o eleitor cobre seu parlamentar. Você vai escolher a democracia ou Alexandre de Moraes? Olha isso aí, ó. Elon Musk encerra a operação do X-Twitter no Brasil e demite funcionários. Agora chegou a hora da população brasileira escolher ou a democracia ou o ministro Alexandre de Moraes. Eu já escolhi, já me posicionei que eu sou a favor do impeachment dele. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui. Quantos senadores e deputados federais já fizeram isso, já se posicionaram para assinar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Então sabe por que eu tô falando isso? Porque eu quero mostrar esse placar para vocês aqui. Olha isso aqui, ó. Olha lá, placar impeachment de Alexandre de Moraes. Olha lá, a favor, 121. Indefinidos, 299. Contra, 96. Não precisa nem contar, não. Isso que deve estar cheio de processo lá no STF. Mas eu quero falar aqui dos indefinidos, 299. Sabe por que eu estou falando isso para você? Você que votou em 2022 no seu deputado federal e no seu senador, você já cobrou dele para ele assinar o impeachment do Alexandre de Moraes? Você que é o patrão? Você que me colocou aqui para te representar? O meu senador que eu votei já fez o meu trabalho de cobrar, nem precisei falar a verdade, é o senador Cleitinho e o deputado Nicolas Ferreira, que também está fazendo a sua parte. Então cabe cada um fazer esse trabalho. Pressão total. O seu compartilhamento em cima desse vídeo é importantíssimo. Que é a favor da democracia. Você já se posicionou com seu deputado federal e senador, cobrando para que eles posicionem a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Pois se você não fez isso, faça de uma forma educada. Eu quero que vocês viralizem esse vídeo para todo o Brasil, para que chegue em
toda a população brasileira para que você que é eleitor do patrão se posicione e vai no seu deputado federal e no seu senador e cobre dele a assinatura do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Você vai escolher a democracia ou o ministro Alexandre de Moraes. Eu já escolhi. Eu vou ficar com a democracia. Vamos pra cima. Tamo junto. Bolsonaro hoje em Fortaleza. E agora, ele quer fazer um Fortaleza também. O presidente que mais destinou verbas para o nosso estado do Ceará, junto com o André Fernandes. E os dois estão aqui porque querem uma Fortaleza melhor. Porque eles querem uma cidade melhor. Mais segurança, mais educação, mais saúde. E só temos uma opção. E agora... Alan dos Santos esperando jagunços do Xandão. Preste bem atenção aqui. O cabeça de piroca pensa que pode me calar. Não esperava que eu tenho amigos. Estou livre agora. O escravo é você que não pode sair na rua e ainda é amigo do PCC. H. Cabeça de piroca. Cabeça. Meus amigos, preste bem atenção na informação que está repercutindo, então, no dia de hoje, e me ajude a compartilhar. Equipe de Moraes se irritou com os Estados Unidos e Interpol por causa de Alan. As mensagens vazadas do gabinete do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, renderam novas revelações à imprensa. A matéria divulgada neste sábado, dia 17, a Folha de São Paulo expôs o descontentamento da equipe do magistrado com a Interpol e o governo dos Estados Unidos por não prenderem e extraditarem o jornalista Alan dos Santos. Na conversa ocorrida em 14 de novembro de 2022, há dois interlocutores, ambos juízes instrutores de Moraes. Trata-se de Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas, do STF e TSE. Na ocasião, Vargas enviou uma mensagem a um grupo que estava Vieira pedindo ao colega para falar com a Polícia Federal PF sobre incluir Alan dos Santos na lista de difusão vermelha da Polícia Internacional, a Interpol. Foi quando Vieira explicou já ter contratado o representante da Interpol no Brasil, em Washington. Entretanto, nada havia sido feito, apesar dos reiterados pedidos do Brasil pela extradição do jornalista. Alan dos Santos é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e investigado nos inquéritos das milícias digitais e das fake news. A questão do alerta vermelho é uma longa história, mas o resumo é o seguinte. O pedido de alerta vermelha já foi feito há mais de um ano, só que ele está em Lyon, que é a sede da Interpol. E o pessoal de lá até agora não atendeu. Simplesmente se recusou a pôr de nada adiantaram os pedidos reiterados feitos pela Interpol aqui do Brasil, replicou Vieira. O juiz conta ainda que o escritório central da Interpol na França chegou a justificar a não inclusão de Alan na lista por enxergar um possível viés político no pedido. Já os Estados Unidos sequer tinha respondido à solicitação até então, mesmo com a prisão preventiva decretada. Na sequência, Vieira chamou a situação de difícil e disse que Moraes não se conforma com o caso. Não se conforma com toda a razão. Mas nada podemos fazer quanto a esta questão da Interpol. Assim como a questão da extradição. Tudo o que podíamos fazer foi feito. Seguimos todo o trâmite. Mas a Interpol em Lyon engavetou o pedido de alerta vermelha e os Estados Unidos não resolvem a questão da extradição. Difícil, acrescentou. Em resposta, Vargas subiu o tom.
descrevendo a postura dos Estados Unidos e da Interpol como sacanagem e dizendo que tem vontade de contratar criminosos para trazer Alan ao Brasil na marra. Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar no avião brasileiro. Assinalou. Alan dos Santos é acusado de ataque à democracia e é considerado foragido. Na última quarta-feira, ele teve uma ordem de prisão expedida por Moraes, dessa vez por supostos crimes contra a honra, ameaça e obstrução de justiça. O jornalista segue nos Estados Unidos. Em março deste ano, o país disse que não vai extraditar o comunicador pelo que considera como crime de opinião, que é assegurado pela liberdade de expressão. Tá aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.